Olá, bom dia a todas, todos e todos. Já estamos para mais um encontro, uma viagem para o Kemet, pelo Kemet, a partir do Kemet, através do Kemet. E essa nossa viagem de hoje, nosso sábado, vai começar com um pedido de bênção à nossa ancestralidade, a ancestralidade feminina que guia o dia de hoje, a Grande Mãe, a Oxum, a Iemanjá, sempre a Brahma Exu, pela palavra, pela comunicação. E vamos seguindo para falar hoje de uma divindade importantíssima, de uma divindade extremamente obliterada por algumas confusões, por algumas especulações que não valem a pena, e algumas dúvidas acerca da sua função, da sua existência, da sua importância e também daquilo que simboliza, de um processo ao qual está ligado, também vai ser tratado aqui. Eu estou a falar, amigas, amigos e amigos, estou a me referir a Ampu, Impu, ou mais conhecido, por conta da helenização do nome, por Anubis. Geralmente é uma divindade conhecida do Kemet, uma das mais conhecidas, justamente porque a própria fisionomia, a própria estrutura, a própria história, ela tem uma grande importância e relevância e também teve uma grande difusão e desenvolvimento, teve uma grande comunicabilidade acerca e a partir, por intermédio dessa estrutura histórica, é que Anubis, ou Ampu, o Anup, o Impu, ficou conhecido e permaneceu na história. A primeira controvérsia que gostaria de vos mostrar nessa imagem, constante no museu, se não me engano, no Reino Unido, são algumas coisas características que já estão na imagem de Anubis. Aqui, presente para vocês. A primeira dúvida é se Anubis, ou Anup, teria a cabeça de cão ou de chacal. E a primeira impressão é que se tem aqui, não dá para definir propriamente, mas há uma corrente de estudiosos, uma corrente de egiptólogos, como são conhecidos, uma corrente de cientistas e arqueólogos que se debruçam sobre esses temas, que costumam referir-se a Anubis ou uma cabeça de cão. Nesta imagem que vocês estão vendo aqui, essa cabeça lembra mais uma cabeça de um cão do que a de um chacal, embora essas precisões históricas das esculturas possam ser divergentes ou não. Todavia, tanto faz que se encare a cabeça de Anubis como uma cabeça de cão ou de chacal, e há uma simbologia na escolha desses dois animais. Desde que começou a ser cultuado, e aqui eu vou falar um pouco adiante acerca desse começo do culto, a relação de Anubis é com a questão da morte, é com a questão do mundo após a morte, que muitos chamam de underworld, ou submundo, como é conhecido também na estrutura da mitologia grega. Já com essa estrutura do Kemet em vista. Percebam que o submundo, amigas, amigos e amigos, é o submundo que é um mundo a partir da morte. Essa estrutura de divindades que habitem esse local, estrutura de divindades que permaneçam nesse local, por si só já denota a centralidade e o papel da morte, não como um fim, não como a deteriorização, melhor dizendo, do corpo,
aquele fim trágico e que se transforma em luto e assim por diante. A morte, numa cultura como a do Kemet, nas culturas que originaram a cultura do Kemet, ela tem um papel de portal, é uma passagem pela qual você passa e tem uma vida diferente da vida que você tinha anteriormente. Mas, como eu vos falei em outros encontros, e como falamos nos estudos de Axé e do Adziliango com a irmã, a Cabocla Fabíola, tem também uma componente dessa estrutura vida, morte e vida, dessa passagem cíclica, dessa ideia, digamos assim, um tanto quanto profunda e de que vai desaguar naquelas 7 partes da Constituição Humana, que nós falamos também quando falamos no sábado passado sobre K, ou seja, existem passagens e estruturas componentes desse mundo. No mundo existe um panteão, digamos assim. No outro mundo, quando se dá a passagem, existe outro panteão. Aqui nós temos uma conjunção de mundos que deságua no chamado submundo. E essa ideia de submundo não é uma ideia depreciativa do que vem após a morte, mas uma ideia de que estaria abaixo. Nesse sentido de estar abaixo. Nesse sentido de se compor abaixo. Ok? Só um. Logo, amigas, amigos e amigos, como eu vinha vos dizendo, nós temos uma constituição de um submundo, um mundo dentro de um outro mundo, aquilo que nos faz, que nos impetra, que nos conclama a uma ideia de possuir, digamos assim, uma estrutura divina com outros componentes, com outros atores, outros protagonistas. E um desses protagonistas é justamente Anubis. Mas voltando ao ponto que eu queria vos dizer acerca do que representa efetivamente Anubis, nós temos que encontrar na proposição dessa divindade que os túmulos antigos, já ainda na infância da formação do Kemet, enquanto uma estrutura única, esses túmulos tinham covas rasas, tinham covas efetivamente rasas, relativamente rasas, e sempre se teve o costume de as crenças queméticas de se enterrar com os corpos alguns bens, principalmente bens pessoais daquela pessoa que estava morta ali, junto com aquele processo todo de ritual funerário e de todas aquelas coisas que já tratamos aqui e já mencionamos de algum modo. E houve uma onda, digamos assim, para usar um termo mais contemporâneo, de saques e de roubos dos objetos valiosos que eram depositados naqueles túmulos. E para evitar que isso acontecesse, o que consigna uma profanação do túmulo, vamos dizer assim, então, portanto, era interessante o uso, a utilização de cães e chacais como proteção. E foi dessa utilização de cães e chacais que nós tivemos justamente a personificação de Anubis enquanto uma divindade com uma cabeça de cão ou de chacal. Mais propriamente de cão, e se fosse um cão, teria esta composição, essa compleição física dessa imagem, que também tem mais a ver com os exemplares da biologia da época da altura. Percebam que aqui nós temos uma estrutura de divindade que foi extraída da estrutura de uma composição já ligada
ao túmulo. O que eu quero dizer não é que Anubis surgiu de uma epifania na qual alguém tenha visto uma divindade naqueles cães ou naqueles chacais. Ele surgiu também não foi pelo motivo de ser aqueles cães e chacais guardiões daquele túmulo, daqueles túmulos, daquelas tumbas, daquelas covas rasas. Não, a estrutura do culto a Anubis, ela é distinta dessas questões, mas ela também tem, perpassa e se encruzilha nessas questões que nós estamos a nos enunciar, justamente porque ela tem uma componente que pega na vida material das pessoas que lá viviam, que lá tinham e colocavam seus mortos. E o começo do culto a Anubis ele se dá justamente quando as covas rasas passam a ganhar profundidade, quando a própria mumificação e o próprio embalsamento começam a ganhar popularidade e não ficam mais adstritas à família real, vamos dizer assim, e alguns poucos nobres da altura. Nós temos amigas, amigos e amigos, uma profusão de ideias que fazem com que tenhamos essas confluências e, obviamente, que a cabeça de cão de chacal tem a ver, sim, com a ideia de se colocar esses animais para proteger os túmulos, mas, como eu vos disse, não é por conta disso que Anubis é a divindade dos mortos e que um dia comandou sobre o mundo e a divindade que está relacionada diretamente com a mumificação. Não é por isso, mas a cabeça do chacal e a cabeça do cão provavelmente tem esta origem, tem esta condição de surgimento, essa gênese. Aqui também tem um detalhe na nossa imagem do olho desse animal que é Anubis, aqui representado. A divindade representada por esse animal. Não é que o Anubis seja um animal, mas ele tem essa representatividade. O olho de Horus. E por que o olho de Horus está aí? Primeiro, por um motivo de parentesco. Horus é irmão de Anubis. Eles são irmãos, filhos de Osíris, ou Alçar, como era chamado no Kemet, que é pai dos dois. Eles são meio irmãos, vamos dizer assim, porque Néfis, exatamente, Néfis era a mãe de Anubis, uma esposa irmã de Osíris, enquanto Ísis, que era outra esposa irmã de Osíris, concebeu Horus. Osíris deu vida, vamos dizer assim, junto com as suas respectivas esposas e irmãs, a essas duas divindades que tinham um relacionamento próximo entre si e compuseram muitas das histórias em Meduneta estão descritas nos lugares de funerários, principalmente quando estão a maioria das inscrições de Anubis, e em outros lugares, em outras composições, mas com um tema que sempre relata essa correlação com vida, morte e vida, que é o esquema onde se nutre este Deus chacal, esse Deus cão, que é Anubis. Ok? Então, vamos prosseguir da nossa fala, porque temos muito ainda a falar sobre Anubis. Vamos aqui continuar. Pois bem, vamos agora passar para uma outra imagem para fazer uma descrição de como se apresenta Anubis. Está bem aqui para vocês. Mais uma vez, a cabeça de chacal ou de cão. Aqui está uma cabeça mais próxima de um chacal do que aquela escultura do animal na parte de representação animal de Anubis. Aqui nós podemos ver uma cabeça mais próxima de um chacal. O cetro
representa a origem nobre, a origem de poder que tem Anubis, como filho de Osíris, como filho de Néfis, como irmão de Horus. Então, ele faz parte de uma família real, por excelência. Aqui, ele tem um chicote. Esse chicote é um dos símbolos de Anubis, ou o símbolo mor de Anubis, que ele carrega junto ao corpo. E esse chicote teria ainda uma correlação com aquilo que eu vos falei desses cães e esses chacais guardarem os túmulos, principalmente à noite do saque de pessoas que tinham má intenção de tirar os objetos de valor de dentro dos túmulos. Isso era uma procuração extrema, não podia ser colocado como possível. E mais uma informação sobre Anupô, que é outra forma de se falar o nome de Anubis, é o que ele é um Inuit. Aqui, nessa imagem, não está descrito isso. O Inuit é aquele que está no lugar para embalsamar. Ou seja, esta é a função de Anubis, por excelência. E ele foi, vamos ver, logo a seguir, incumbido de seu deus do submundo quando o seu pai Osíris morreu por conta da luta fratricida com Sete. Ele foi o responsável por embalsamar, preservar, cuidar do corpo do pai, que foi a primeira vez que ele foi incumbido dessa missão, dessa função, e que ele a exerceu propriamente. E nesse quesito, ele foi um dos responsáveis também pelo ressurgimento do pai, para ele sim reinar no submundo e Anubis ser uma espécie de fiel escudeiro. Anubis também tem uma participação incomensurável no julgamento chamado Tribunal de Alçar, ou Tribunal de Osíris, que já falamos um pouco nos estudos de Axé e Aziliango, com a Cabocla Fabio. A função de Anubis é a de pesar os corações junto com a pena de Maat. Então, ele tem uma função bem específica, bem trabalhada pelas descrições em Meduneter, pelas histórias que nos foram legadas a partir dessas transcrições, dessas traduções, por vários estudiosos que assim o fazem. Essa divindade, portanto, ela tem um papel totalmente ligado a tudo aquilo que venha e que se refira a vida, morte e vida. Principalmente essa segunda parte, morte e vida. E aqui a Ankh, a chave, que é justamente a chave que simboliza o eterno, justamente porque ela está nessa transição. É a chave que abriria, uma metáfora, a porta da vida após a morte. É a chave que abre a fechadura da morte, vamos dizer assim. Então, essa simbologia constante na própria representação de uma figura em Meduneter grava toda a função exercida por Anupo ao longo da sua trajetória divina. E essa trajetória divina, amigas, amigos e amigos, começou já na primeira dinastia, que tem início ainda no século IV a.C., e foi também aí que se começou a ter o processo um pouco antes, talvez, o processo de mumificação, que é um tema que vamos tratar daqui a pouco. Então, está tudo interligado, conectado nessa função, interconectado. E só mais um adendo a essa informação para se passar adiante. Anubis era uma divindade, e aqui está bem explícito, negra, como era Osíris, como era Ísis, Néfis, como era Amput, a esposa de Anubis, como era Quebet, ou Kedru, que era a filha dele, como era o Sete, como eram todas as divindades, Horus e assim por diante. Estão fazendo parte de uma estrutura da história do Kemet. E o Kemet é em África. E aqui temos a questão negra. É
ainda se pode dizer, ou ainda se pode concordar, que tem algumas influências de nações próximas do Médio Oriente também na composição do povo do Kemet. Pode até ser possível isso, mas embaixo do Kemet, geograficamente, temos a questão do Kush, temos a questão da Núbia, temos todas essas questões ao lado, perto, o que se migrou para lá só tinham povos de África. Então, não era plausível acreditar que tivéssemos uma população quemética, propriamente dita, que não fosse negra. É um contrassenso, inclusive histórico, geográfico, biológico, lógico, de qualquer natureza que vocês tenham e tomem. Então, Anubis também é uma divindade negra, aqui está bem explícito. E também é uma última coisa que eu queria destacar, a presença da cor azul na representação de Anubis, uma cor que representa muito, uma cor nobre, uma cor que tem muita relação também com essa questão da vida, morte e vida. Aqui, o olho de Horus, o formato do olho equivalente ao formato do olho de Horus. Então, essa composição de Anubis, filho de Osíris, irmão de Horus, está bem incrementada, está bem própria, e a gente pode falar muito decididamente que nós estamos a nos referir a uma divindade muito importante do Kemet, importante nessa condição da vida, morte e vida. Vamos agora ver. Aqui, vamos passar adiante. E vamos agora, amigas, amigos e amigos, mostrar justamente essa passagem que eu vos falei de forma rápida, que essa figura está representada na pirâmide de Giza, uma das mais famosas pirâmides do Egito Antigo, que é o Kemet. E aqui nós temos uma infinidade de símbolos interessantes. As escrituras Medu-Neter, aqui na parede, que aqui estão muito pouco legíveis, não dá para se ter noção daquilo que se tem aqui. Aqui nós temos o corpo deitado do próprio Osíris, pai de Anubis, e aqui o próprio Anubis em pé, e aqui a representação mais negra ainda de Anubis. O formato da cabeça ainda de chacal, as partes azuis que compõem o adorno de cabeça dele. E a coisa mais importante que nós temos aqui, nessa imagem, são essas cânforas, são esses vasos, e este vasilhame, vamos dizer assim, que está na mão de Anubis. Aqui, amigas, amigos e amigos, está o que seria uma mistura desses elementos que estão dispostos aqui. E perceba que cada um desses vasos tem a cabeça de um animal representada, porque representam a força vital de uma dessas divindades que representam esses animais, que são unidas nesse unguento, ou nesse líquido, que é justamente o líquido de embalsamento, que forma a mumificação e que é responsável pela parte principal da mumificação. O que os arqueólogos e os egiptólogos chamam de pasta marrom. Essa pasta, amigas, amigos e amigos, eu vou trazer aqui, porque é importante, ela era composta, ela começou a ser usada no século VI a.C., o que deixa cair por terra a ideia de que a mumificação seja decorrente do próprio clima do deserto, da questão das tempestades de areia que iam enterrando, se colocando acima dos túmulos e faziam com que o efeito do tempo não fosse grande. Não. Egiptólogas como a Diana Jones,
arqueólogos também, como o Jason Smith, entre outros, atestam a presença dessa pasta marrom que está aqui na mão de Anubis. Essa pasta marrom, veja bem o que a compunha. Tínhamos óleos vegetais, responsáveis também por parte dessa composição. Ainda não se conseguiu descobrir quais óleos são estes e quais vegetais são estes. São informações que ainda estão em desenvolvimento, em estudo, e serão muito problemáticas de se conseguirem, justamente pela dificuldade desse ato temporal gigantesco, desse verdadeiro abismo temporal que há entre esse tempo, no começo da modificação, não é nem século, sexto século, nós estamos a falar de milênios antes de Cristo. Nós estamos a falar de coisas que remetem a quase 9.000 anos de história. Então, é difícil ter elementos que nos façam comprovar decididamente quais eram os vegetais que entravam nesses óleos. Mas lá estavam. Existiam também o que a Diana Jones chamou de chicletes ou açúcares, que também tinham uma composição interessante, porque se nós não temos informações, mas temos alguns componentes químicos que são usados normalmente nas nossas cozinhas, nos nossos refrigeradores, nos próprios supermercados e lugares onde você tenha uma construção de coisas que devam ser conservadas. Nós temos também o uso de sal, o uso, por exemplo, muito usado em carnes, não é? Temos também o uso de açúcares para alguns produtos. Então, no Kemet de mais de 5.000 anos antes de Cristo, já se tinha esses açúcares utilizados para conservar as pessoas que morriam. E há também uma impossibilidade de se precisar, quando se pensou no Kemet, que se devia usar esse tipo de pasta, como ela foi composta, se ela foi composta de uma vez, ou se ela é produto de uma elaboração em eras geológicas, digamos assim, de experimentações, aquilo que em epistemologia se chama de tentativas e erros, né? Até se chegar à fórmula melhor, à fórmula mais adequada, que não é a fórmula ideal, mas a mais adequada. Mas esses chicletes, esses açúcares, eles entrariam em reação química com esses óleos vegetais e fariam com que houvesse, de algum modo, uma espécie de embalsamento e forma de conseguir preservar esses corpos. Então, e também existia nessa composição, amigas, amigos e amigos, que eu queria ressaltar também, uma resina extraída da conífera, que são plantas gimnospermicas, da divisão das coniferófita, e que são árvores ou também podem ser arbustos, certo? Essa resina era também aquilo que dava justamente também a composição da cor marrom a essa mumificação, esse embalsamento. Você extraía uma secreção daquela planta, você conseguia extrair a secreção daquela planta, amigas, amigos e amigos, e fazia com que aquilo pudesse ser preservado, pudesse ser conseguido. Então, nós tínhamos aqui uma ideia interessante de uma composição bem rica quimicamente falando,
de uma conífera, que são plantas que se desenvolvem muito naquela região, por conta da fertilização do solo, promovida pelo rio Aú, o rio Nilo, os óleos vegetais, os chicletes ou açúcares, e, por último, extrato de plantas aromáticas para dar o odor, para dar o olor, o perfume, para que não houvesse o cheiro de decomposição, para que evitasse esse cheiro de decomposição e a própria decomposição em si. O que a Diana Jones e sua equipe desenvolveram, e essa chegada nessa pasta marrom, essa datação, ela também nos remete àquilo que é descoberto. Essa data de 5.600 anos antes de Cristo é implicada naquela múmia que está em Turim, que eu vou vos mostrar daqui a pouco, chamada Fred. Terrível esse nome, uma questão do químico, você coloca o nome de Fred, mas tudo bem, que é a que data mais antiga como a múmia, ou seja, como um corpo que passou por esse processo de embalsamento, que é regido pela divindade Anu. Ok? Essa pasta marrom, que é isso aqui que está na mão de Anu, ela também funcionava, segundo arqueólogos, como creme ultravioleta, que era também responsável por evitar que houvesse uma deteriorização do corpo, uma decomposição. É muito rica, é muito abundante, profunda a arte feita pelo Kemet, é riqueza demais, é uma produção imensa de valor, e isso eu fico impressionado, eu fico realmente impressionado, muito impressionado. Eu quero agora vos mostrar, amigas, amigos e amigos, peço desculpas, a imagem ela não foi reproduzida. Deixa eu ver se houve algum problema, mas eu acredito que dá para você exatamente. Agora sim vai dar para poder mostrar para vocês. Infelizmente, a imagem está pequena, que é a imagem da rainha Ti, avó do Tutankhamon, e ela está aqui embalsamada. Essa múmia foi recentemente atribuída à rainha Ti. Infelizmente, eu não pude mostrar o Fred. Vou ver se eu consigo mostrar. Eu vou tentar mostrar para vocês daqui a pouco o Fred. Mas, de antemão, eu queria que vocês vissem a rainha Ti, a avó de Tutankhamon. Podem perceber que esse tom marrom da pele dela não é que ela fosse ou tivesse uma pele marrom, ou aquilo que se pode chamar de morena. Não, isso é fruto da pasta marrom. E isso é mais um elemento que confirma a negritude das pessoas no Cambridge. Essa suposta pele mais clara, na verdade, é a atuação no tempo dessa pasta marrom, desse creme, desse unguento, que na verdade não é nem um líquido, como se faz hoje em dia, mas é um creme que era passado num processo que misturava uma ciência propriamente dita com elementos espirituais e religiosos e com elementos da própria cultura que fez e que avançou tão profundamente e que não se pode precisar desde quando se mumificam as pessoas no Kemet, justamente porque a própria crença de que há um mundo, que a chave abre a porta após a morte, faz com que tenhamos um Kemet riquíssimo, amplíssimo, em cultura, em profundidade, em profusão de ideias. E isso nos é tão caro, amigas, amigos e amigos, que nós deveremos sempre e sempre termos isso em mente, muito em mente. Percebam que é muito rica, essa ideia é muito rica. E Anu
o Anubis é justamente a divindade responsável por todo esse processo de preservação, que passa a ser não só a preservação do corpo, mas a preservação da própria cultura quemética, da própria ideia de morte, da própria ideia de morte enquanto passagem. Então, é isso que representa Anubis, é isso que representa Anubis, é isso que ele diz e quer dizer com isso tudo. Eu quis acoplar a ideia de Anubis, amigas, amigos e amigos, a ideia também da mumificação, que é o processo que ele preside enquanto divindade, junto com a sua esposa Amput, que é a deusa dos funerais, e sua filha, dileta filha Kebhut, que é a deusa com cabeça de serpente, responsável pelo próprio líquido, pela própria pasta, pelo próprio material da mumificação usado pelo pai. Então, é tudo interligado, é tudo realmente interligado. Eu só quero vos mostrar rapidamente, para não deixar passar em branco, a esposa de Anu, que é a deusa Amput. Esta é a deusa Amput, a divindade dos funerais, a divindade que está lá presente junto à ação do marido, à ação de Anubis. Ela tem responsabilidade imensa junto desse processo de mumificação e da centralidade desse processo de mumificação nos rituais e na própria concepção da morte e daquilo que vem e advém com a própria morte para a pessoa do Kemet. Homem, mulher, qualquer pessoa no Kemet. Então, recapitulando, para concluir convosco, temos aqui uma ideia muito rica de que há uma divindade que embalsamou pela primeira vez o próprio Pai, que é o Deus do submundo, o Deus do mundo dos mortos, o Deus que ressurgiu dos mortos. É assim que se trata Osíris, o Alçar, e Anubis, seu filho, é o responsável direto pela passagem, pela preparação da passagem que se dá da deixada de lado do Shata, do Kat, para se receber a Ka, e essa preparação da Ka, essa preparação da Ba, que é a alma, todo esse mundo pós-morte, ele é regido pela influência de Anubis. Ele é quem pesa de um lado da balança o coração das pessoas que são retiradas no processo de embalsamento, que ele, Anubis, é o responsável direto por cada embalsamento, e seus sacerdotes que usam máscaras de chacal o auxiliam nisto. E esses sacerdotes extraem, retiram o coração do morto e entregam a Anubis, que vai pesar, ou que entrega a seu pai, que o faz também, ou pesa. E, de acordo com o tribunal de Alçar Osíris, se o coração pesar menos do que a pena de Maat, a pena da verdade, a pena do avestruz, essa pessoa ela vai na barca de Osíris caminhar até a luminosidade de Ra. Caso ela pese menos, esse coração pese mais, aliás, do que a pena de Maat, a pena da verdade, ele será devorado pelo monstro Apep, que está lá presente também, e que representa a segunda morte, e essa segunda morte representa a inexistência, a destituição da vida, da existencialidade, será que eu posso usar essa palavra, no Kemet. Então, Amput participa desse processo de mumificação, porque ela é a divindade responsável por ele, por toda a ritualidade, a sacralidade, a divindade desse processo, e ela Amput, junto com a o Anubis, deram à luz a Kedmut, que é a divindade que é responsável e que representa o líquido embalsamador, a pasta marrom propriamente dita. Essa pasta marrom é uma descoberta científica, arqueológica, dos egiptólogos, que faz, principalmente da Diana Jones, de sua equipe, que descobriram que essa pasta tem compostos de óleos vegetais, chicletes, açúcares, resina de coníferas, que é um tipo de plantas, como eu vos falei,
que se extrai uma resina, tipo uma cola, que dá uma sustentabilidade, que dá uma liga, né? Uma ligadura. Já também uma ação química junto com esses açúcares, fixam bem, servem como fixador de modeladores, né? E, por último, com o extrato de óleos vegetais, que não dá para precisar que ervas aromáticas e que óleos vegetais são esses utilizados no processo, justamente por essa, até mesmo, impossibilidade de precisar, quando esse processo começou a se dar, se essa pasta marrom de embalsamento e mamificação do Kemet, ela é algo que foi construído a partir de uma epifania, ou seja, se fez pronta desde sempre, ou se passou, o que é mais correto pensar, por um processo de aperfeiçoamento, de tentativas e erros, como eu vos falei. Esse processo regido pela família, pelo clã de Anubis, esta que está aqui diante de vocês, Amput e Keput, é a responsável por a preparação, pela purificação e pela ideia da passagem da vida morta para outra vida. Então, a importância de Anubis ela está provada desde aí, não tem que se questionar nessa importância, e tudo que nós temos a fazer de agora em diante é uma reverência a saudar a ancestralidade do clã de Anubis, da sua importância, Anubis, filho de Osíris, ou Impu, filho de Alçar, e toda a representatividade, força, potência, que agora vocês puderam conhecer um pouco dessa divindade cão, cabeça de cão ou chacal, com alguns elementos, pitadas históricas, e também alguns elementos científicos, descobertas científicas, que se atribuem ao escopo e ao âmbito de atuação dessa divindade lindíssima que é Anubis. E existe até uma curiosidade, que existe um horóscopo do Egito Antigo, e de acordo com a minha data de nascimento, eu seria filho dele, Anubis, com a influência de Amput. Então, eu me sinto muito bem, tanto para falar da ancestralidade, de modo geral, dessa ideia da morte que não existe, porque a vida se dá de outra forma, seja no sentido de você ser habitado por aqueles que ama, e também por aqueles até que não foram seus parentes, não conhecem, já que a ancestralidade africana ela não é apenas consanguínea, não é apenas de parentesco, não é uma genealogia pronta e acabada, mas tem um elemento epistemológico e um elemento histórico-cultural muito mais forte, um elemento espiritual profundo que, quanto mais você estuda, quanto mais você investiga, você se maravilha com essa probabilidade de riqueza imensa. Por fim, deixando a imagem de Amput aqui no fim, e prometo-vos falar um pouco mais dela e da filha de Anubis em outras oportunidades na nossa viagem do Kemet, que se encerra aqui, amigas, amigos e amigos. Foi mais uma vez um prazer estar junto convosco neste dia de sábado. É importantíssimo que vocês continuem a acompanhar e prestigiar a nossa fala, porque ela é ancestral, ela é inspirada pelas donas e donos do dia, como eu falei no início, um agradecimento à ancestralidade feminina que rege o sábado, nas figuras da Grande Mãe, na figura de Oxum, na figura de Iemanjá, e também a Babá Exu, a ancestralidade que rege a palavra, a comunicação, e que rege a mensagem, que rege os caminhos do movimento, a Babá Oxóssi, o protetor deste canal, e a toda a ancestralidade, de um modo geral, que nos permite falar, e também um agradecimento ao clã de Anubis, a ancestralidade do Kemet, que eu tomo também como minha ancestralidade, parte da minha ancestralidade. E aqui eu vos saúdo, desejo um bom fim de semana, axé e oté.